Ok, então vamos lá. Então, voltando ao começo. Meu nome é José Cláudio de Brito Filho, todo mundo me chama de Zé ou de Zé Cláudio, né? Então, sinto-se à vontade para me questionar dessa forma. Tá? A minha qualificação está aí, mas o que eu queria adiantar para vocês é o seguinte: eu não sou um professor de metodologia, eu também leciono metodologia. Na verdade, eu sou um professor de filosofia política e de direito, leciono na graduação Direitos Humanos e na pós-graduação em sentido estrito eu leciono filosofia política, eventualmente filosofia moral. Por força, entretanto, de orientar como professor há 30 anos e como professor da pós-graduação em sentido estrito há 20, porque eu passei um tempo muito grande na Federal, orientando no mestrado e doutorado, e agora no CESUP oriento no mestrado, eu me acostumei com essa parte específica da metodologia. E é a partir dessa experiência e do fato que eu leciono diversas vezes questões de metodologia, essa de elaboração de artigos científicos já faço há algum tempo, que eu então me propus a oferecer este curso. Tá? Vocês podem, nós vamos fazer pelo Word, esse arquivo já está na sala de aula, no Google Classroom, relativamente a esta sala, imagino que vocês tenham acesso. Se tiverem depois alguma dificuldade de acessar, é só me contactar, se não contactarem a Escola Superior de Advocacia, ou por e-mail, ou pelo Instagram, né? Está aí na tela. E nós vamos fazer pelo Word, porque o Word tem uma definição melhor quando se trata de apresentação pelo Meet. Tá? Eu tenho, originalmente, essa discussão toda em slides e apresento pelo PowerPoint, mas entendemos aqui nesse ambiente virtual, que é a plataforma do Meet, que por Word ficaria mais visível e mais fácil de nós compreendermos. Tá? A ideia é nós trabalharmos a elaboração do artigo científico de duas formas, ou por duas razões. Primeiro, nós vamos discutir as regras básicas para a elaboração de um artigo científico. Mas nós vamos discutir também os caminhos para que ele tenha competitividade, ou seja, para que ele seja aprovado. Tá? Por quê? Porque não basta eu escrever um texto muito bem feito, com conhecimento, demonstrando que eu tenho conhecimento, que eu domino o estado da arte, da matéria, se eu não seguir algumas regras que são levadas em consideração na avaliação. Então, essa discussão não é uma discussão puramente teórica, não. Não é apenas para tentar mostrar quais são os elementos necessários para criar, para compor, para elaborar um artigo científico. A proposta é também mostrar que esses elementos são elementos de avaliação. Bem, mas isso é uma coisa tão simples ou tão complexa, desculpem, que mereça uma discussão? Sim, as revistas e os eventos onde há análise para a aprovação da apresentação e da publicação, elas têm critérios de avaliação. E esses critérios não são critérios que estejam apresentados para todos. Os avaliadores têm esses critérios. Embora isso possa ser depreendido por quem domina toda as noções mínimas de metodologia, o meu objetivo é mostrar para vocês que existem alguns elementos que ajudam na publicação, numa avaliação positiva, tá? E que, portanto, devem ser sempre levados em consideração. Tá? E por isso que eu digo que a discussão está baseada nas exigências mínimas para elaboração e aprovação feita pelas entidades e revistas especializadas na área jurídica. Então, não é só saber fazer o artigo, é também saber quais são os elementos que serão objeto de pontuação na hora da análise, tá? E focar na correta observância desses elementos. Esse é o objetivo, ou duplo objetivo,
discussão que nós vamos travar nos próximos 120 minutos, no máximo. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Desde logo eu posso prosseguir. Pode prosseguir. Obrigado. Bem, primeiro eu queria chamar a atenção para o que a ABNT denomina de artigo científico. Está na NBR 6022. Aliás, uma observação importante. Essa NBR, juntamente com as NBRs que estão no final deste documento, elas são as normas básicas para a elaboração de um artigo científico. Então, esta que trata de artigo, a 6022, está atualizada, e as posteriores que tratam de citação, de referências. Nós não vamos discutir as normas da ABNT de uma maneira aprofundada. Existem normas aí com 50 páginas. E, para nós do direito, a leitura de normas é algo que é intuitivo. Nós fazemos isso sempre sem nenhum tipo de dificuldade. O que eu quero que vocês saibam é quais são as normas que vocês devem procurar. Observem em relação, lá no final, quando vocês forem ver as normas, que elas estão, duas delas apenas com a numeração, como esta aí, 6022. Mas uma delas está /18. É porque essa NBR ela foi alterada. E nós temos uma versão de 2013. Não utilize a versão de 2013. Utilize a versão de 2018, porque é a definição que está valendo. Tá? Bem, a NBR 6022, ela dispõe que artigo é uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Como eu digo, aí é uma observação, é uma definição aberta. Mas aí vem a primeira observação. E essa é importantíssima para quem quer escrever um artigo científico com chances de publicação. Tá? Essa observação serve para evitar o que nós chamamos de superficialidade. Como o que nós temos é um texto com um número limitado de páginas, nós vamos ver mais lá na frente, que existe uma limitação, poucas revistas aceitam artigos com uma densidade maior do ponto de vista do número de páginas. Nós precisamos sempre ter um objeto de trabalho delimitado e restrito. Tá? Nós não podemos trabalhar de forma ampla. Não se apresenta todo o conhecimento disponível a respeito de uma determinada questão num artigo científico. Isso fica para as monografias, para as teses, para as dissertações, para os livros, para os tratados. E eu dou logo um exemplo. Nós estamos agora no período da pandemia do Covid-19. Imagine que vocês resolvem escrever a respeito desta questão. Eu não posso, num artigo científico, a não ser que eu tenha uma proposta de discutir apenas genericamente o que é a pandemia, e ainda assim eu teria dificuldade, ter como objeto central do meu trabalho a pandemia em si. Eu preciso, dentro dessa temática, delimitar a questão que eu pretendo responder. Mas lá na frente nós vamos relembrar que isso é feito sempre a partir do problema. É o problema de pesquisa o mais importante elemento de qualquer projeto de pesquisa. E ele é que dá origem à elaboração de qualquer texto, até um artigo científico. O problema é que conforma toda a discussão, porque ele limita e dá sentido à pesquisa que vai ser desenvolvida. Tá? Mas o importante que a gente precisa ter em mente é que nós precisamos, a partir daquela grande questão, encontrar qual é a questão que nós precisamos, ou que nós gostaríamos de responder, e, com isso, delimitar o nosso objeto de estudo. Eu sempre digo aos meus alunos, ou dizia, antes da pandemia, que, por exemplo, um assunto que os alunos de graduação gostam muito, eles chegam e eu quero escrever sobre direito de família. Pois é, mas não dá para, num artigo científico, escrever a respeito de todo o direito de família. Você vai precisar delimitar essa discussão. Então, começo delimitando a partir das instituições,
dos institutos, passo para as instituições e aí encontro dentro delas uma questão que ainda mereça pergunta, porque ainda merece resposta. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com casamento. Bem, mas eu não quero trabalhar apenas com casamento, eu quero trabalhar com casamento entre pessoas do mesmo sexo. E dentro disso, eu tenho que elaborar uma pergunta que me permita ter um objeto de estudo compatível com os artigos científicos. Então, nós precisamos trabalhar com objetos restritos, como eu digo aí, compatíveis com reduzido número de páginas. Observem que isso não desobriga aquele que vai elaborar o artigo de ter um conhecimento amplo das questões que vão ser discutidas. Não desobriga que nós tenhamos uma leitura suficiente para compreender todo o universo onde nós vamos inserir a nossa pesquisa. Pesquisa significa busca de fontes. Pesquisa significa muita leitura. Pesquisa significa aquisição de muito conhecimento. Apenas nós não vamos discutir todo esse conhecimento. Vamos discutir apenas aquilo que nos anima a responder. Ou seja, aquilo que nos anima a formular um questionamento e, dentro do artigo, responder. Essa é a grande questão e essa é a primeira coisa que nós precisamos ter em mente quando nós vamos elaborar um artigo científico. Até aí nós estamos bem ou temos algum questionamento? Bem, não havendo, então, nós passamos agora para o formato básico. Depois eu vou exemplificar esse formato básico. Tá? A primeira questão que nós precisamos observar a respeito do formato é que as regras formais para a elaboração do artigo, elas mudam conforme o edital de chamada das revistas e dos eventos. Essas regras têm de ser respeitadas, ainda que essa observância, como eu digo aí, possa ser feita posteriormente, quando for definido onde haverá a proposta de publicação. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho um objetivo definido. Eu quero publicar na revista tal. Ou eu quero participar do evento X apresentando um texto que depois vai ser publicado nos anais ou no formato definido pelos organizadores. Nesse caso, eu não preciso elaborar um texto genérico e depois adequar às exigências da revista ou do evento. Nesse caso, eu já inicio fazendo isso. Tá? Às vezes, entretanto, eu não tenho ideia. Eu vou escrever um texto, né? Posso estar, por exemplo, na pós-graduação, ou, por exemplo, durante o meu trabalho, eu me animo com uma determinada questão e pensar, vou escrever a respeito, vou ler mais, vou publicar, vou discutir, vou socializar essa minha compreensão, essa minha reflexão, e aí eu elaboro o texto, respeitando os elementos básicos, mas deixo o formato para o final. É claro que existem algumas regras, algumas dicas para que, qualquer que seja o texto que eu elaborar, depois eu consiga adaptar com mais facilidade, isso nós vamos ver logo a seguir. Tá? Mas o que é importante observar é que eu não devo submeter um texto a uma revista sem antes verificar qual é o formato que ela exige. Da mesma forma, em relação aos eventos que a gente submete os textos para apresentação e depois, posterior, publicação. E eu trago logo um exemplo. Esse exemplo é na verdade, de uma revista, de um evento que foi o 28º Congresso Nacional do CONPED, tá? Que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, o que ocorreu em Belém, do Pará, em novembro do ano passado. Esse é o formato básico para a apresentação do texto. Tá? Então, manda obedecer às normas da ABNT, diz quais são, de que maneira ele tem que ser submetido, diz qual é o tamanho da letra, essas regras todas
que precisam ser levadas em consideração. Tá? Diz quais são as NRs, as NBRs que devem ser levadas em consideração, quais são as normas da ABNT, e, portanto, estabelece tá, o formato básico para qualquer artigo ser submetido àquele evento. Se eu não levo em consideração esse formato, num evento como o COMPED, eu tenho o meu texto sumariamente rejeitado. Algumas revistas ainda notificam ou comunicam o autor, os autores, que o formato não foi respeitado e mandam ajustar. Mas algumas também fazem o que o COMPED faz. Elas simplesmente rejeitam o texto porque ele não leva em consideração o formato básico exigido. Antes que alguém diga, mas nesse caso eu posso ajustar e posso voltar apresentando novamente o meu texto. É verdade. Mas as revistas mais qualificadas, do ponto de vista da visão que a CAPES tem, a CAPES é a autarquia do Ministério da Educação, que cuida da pós-graduação em sentido estrito. Tá? Eu posso, mas algumas revistas, como eu dizer para vocês, que são bem conceituadas dentro do que a gente chama de qualis, elas têm uma lista de espera muito grande, principalmente aquelas que estão no extrato que nós chamamos de A, A1, A2, agora A3 e A4, depois da modificação. Para essas, se eu submeto novamente um artigo rejeitado só porque eu não cumpri o formato, eu vou para o final da fila. Isso significa que, em alguns casos, eu vou ficar um ano e pouco, aguardando que o meu artigo seja distribuído a 2 consultores para que ele possa ser avaliado por alguém. Tá? Então, não vale a pena perder exclusivamente pelo formato. Nós precisamos levar em consideração. Então, façam num formato genérico, se vocês não tiverem ainda uma revista específica, um evento determinado para propor, mas não deixem de cumprir todas as regras formais, nesse caso, para a submissão, sob pena de nós termos um insucesso exclusivamente porque eu não seguir regras que são fáceis de serem seguidas. Tá? Vamos perder pelo conteúdo, vamos perder por outro motivo, mas não pela forma. Tá? Aliás, em relação a isso, eu queria fazer uma observação que não está nos slides, mas ela tem muita relevância quando nós discutimos a pesquisa no direito, e no meu caso, quando eu apresento textos na área da filosofia. Tá? O ambiente polarizado que nós vivemos, e ninguém desconhece isso do ponto de vista político, ou mais do ponto de vista político partidário, pode levar a um insucesso de algumas submissões, exclusivamente porque o avaliador não tem o espírito democrático suficiente para levar em consideração que as ideias dele não precisam ser necessariamente as ideias de todos. Tá? Eu não estou dizendo com isso que vocês procurem fazer textos neutros. Eu quero fazer uma advertência de que, às vezes, isso pode acontecer. E nós não devemos nos abater por conta disso. Na filosofia, isso acontece muito, porque as correntes da filosofia política que discutem a distribuição entre os direitos, dos direitos entre os integrantes da sociedade, que é com que eu trabalho, com as teorias da justiça, elas são muito rígidas no que diz respeito a como essa distribuição ocorre. E, eventualmente, alguns consultores, como são chamados avaliadores, não se agradam muito da posição dos outros. Isso não é tão comum, mas eu já vi acontecer, eu já vi isso ser até confessado, e é alguma coisa que nós devemos evitar, mas que nós não podemos impedir. Tá? Bem, deixa eu só... Antes de nós passarmos adiante, nós temos um questionamento aqui, deixa eu só abrir o chat, do Vanderlei. Vanderlei, não são as revistas que fazem isso. As revistas, elas trabalham com um espírito democrático bem acentuado. Então,
tu dificilmente terás problemas a partir das revistas. O problema é que os consultores não são consultores que pertencem ao quadro da revista. Os consultores são consultores ad hoc, nós chamamos. Quanto mais exógenos eles são, mais chance tem a revista de ser qualificada melhor. E eu explico isso. A CAPES tem uma série de critérios para classificar as revistas. Aquelas que estão fechadas em si mesmas, que têm um corpo editorial só da revista, daquela pertencente à mesma instituição que edita a revista, que tem um corpo de consultores formado apenas pelos docentes e pesquisadores e especialistas que pertencem àquela instituição, e onde a maioria dos textos publicados é de pessoas que também pertencem à instituição, essas revistas têm pouca chance de ter uma boa qualificação. A endogenia não é bem vista na produção acadêmica. A Qualis privilegia o máximo de exogenia possível, ou seja, quanto mais de fora nós tivermos, melhor. Isso significa que, às vezes, o conselho editorial é formado por um integrante da instituição e todos os demais são de fora. Isso mostra que ela é plural e mostra que ela não está submetida a uma ordem determinada que é daquela instituição. Os consultores, a mesma coisa. Embora nós possamos ter consultores internos, a maioria dos consultores é de fora. Eles não pertencem ao quadro da instituição que edita a revista, ou da entidade, ou da empresa, se for o caso, tá? Porque algumas são comerciais e são bem avaliadas, como a RT, tá? Eles não pertencem, então eles são chamados de consultores ad hoc. Vou te dar um exemplo. Eu sou membro do Conselho Editorial da Revista Jurídica da Presidência da República há mais ou menos uns 10, 12 anos, desde o governo Lula. Eu passei pelo governo Lula, pelo governo Dilma, pelo governo Temer, estou agora no governo Bolsonaro. Eu não tenho ligação com nenhum dos partidos ou com os grupos políticos que são relacionados a esse presidente da República. E ainda assim eu participo do Conselho Editorial. Isso faz com que a revista possa ter isenção, independentemente da coloração político-partidária que os seus dirigentes possam eventualmente ter. Embora se trate de uma revista, ela está abrigada dentro da Casa Civil da Presidência da República. E os consultores são professores da pós-graduação, em sentido estrito, do Brasil inteiro. A Revista Jurídica da Presidência tem centenas de consultores ad hoc. Então, tu não vais poder, Vanderlei, ter uma certeza de uma revista que atua tendenciosamente. O máximo que pode acontecer é um consultor. Por exemplo, eu sou declaradamente, quem conhece meus textos, um rawlsiano e um kantiano. Então, na filosofia moral e na discussão de direitos humanos, eu adoto o pensamento de Immanuel Kant para a dignidade da pessoa humana e para a ideia de liberdade. E trabalho com a perspectiva de Rawls na distribuição dos direitos entre os integrantes da sociedade, que Rawls é um dos autores da filosofia política que concebe uma distribuição que equilibra a liberdade com igualdade. Ele não privilegia nenhuma nem outro ideal político e trabalha de uma forma equilibrada. Pois bem, eventualmente, eu posso pegar um autor ou um consultor libertário que acredita que só os direitos de liberdade devem ser levados em consideração na hora de distribuir direitos entre os integrantes da sociedade. E isso pode fazer com que ele veja, pelo menos inicialmente, com maus olhos, um texto que eu escrevo em que eu defendo, por exemplo, um aumento dos direitos de igualdade. Isso não quer dizer que ele vai derrubar. O que pode acontecer é que, eventualmente, ele pode ter uma visão inicial, pelo menos negativa, da proposta que eu vou oferecer. Dificilmente isso vai influenciar, mas pode influenciar. Tá? Como é que a gente consegue superar, se não totalmente, pelo menos na maior parte, essa eventual desconfiança ou esse eventual estranhamento entre o que o consultor pensa e o que eu vou defender? Não é sendo neutro, é produzindo um texto que
leve em consideração todos os elementos e que esteja, ao mesmo tempo, muito bem escrito. Um texto dessa natureza, ele jamais ou dificilmente ele vai ser mal avaliado. Tá? Então, a ideia é lembrar que quanto melhor o meu texto, mais chances ele tem, até quando eu tenho como avaliador alguém que não se agrada. Vai ser muito azar pegar dois avaliadores pertencentes a uma mesma corrente do pensamento e que vão avaliar negativamente. Mas mesmo aquele que discorda de tudo que eu escrevi ou que um de vocês escreveu, ele vai ter de se render, na maioria dos casos, a um texto bem escrito em onde todos os elementos estão presentes. Até porque a avaliação que é feita pelos consultores, ela é feita, via de regra, obedecendo uma planilha. E essa planilha, o editor da revista acompanha. Então, se um consultor pontua positivamente em todos os elementos da planilha e, no final, apenas discorda da publicação, não apresentando argumentação ou apresentando uma argumentação fraca, nada impede que o editor encaminhe para um terceiro consultor, porque normalmente a avaliação é feita por pares, de forma cega, cada um avalia sem saber quem é o autor do texto, tá? E sem saber quem é o outro avaliador também, só o editor controla isso tudo, tá? E, eventualmente, ele encaminha para um terceiro consultor, para que esse consultor ofereça uma manifestação. Eu tive isso agora, uma publicação numa revista 2, em que isto aconteceu. Um dos avaliadores pontuou sem nenhum tipo de restrição, um texto que tinha sido produzido por uma aluna minha da graduação, juntamente comigo, não era nem da pós-graduação, da graduação, eu só ajudei a corrigir, acrescentei algumas ideias, mas ela formulou o texto. Um dos examinadores apresentou um parecer sem nenhum tipo de restrição, e o outro veio apresentando a sua concordância em relação aos elementos da planilha, mas, no final, fez algumas sugestões de mudança do texto, e ficou claro que o que ele queria era a mudança de toda a conclusão que tinha sido oferecida. Ela discutia o dano extrapatrimonial, né, nas relações de trabalho por conta das alterações, do acréscimo que foi introduzido na CLT pela reforma trabalhista. O que o editor fez? Encaminhou para um terceiro, que também ofereceu um parecer de aprovação sem restrições. O texto vai ser publicado agora no número 1 do volume de 2020 desta revista. Tá? Bem, deixa eu só responder essas questões aqui. Se a avaliação costuma ser demorada, depende de cada revista, depende do volume de submissões que eu tenho para as revistas. Tá? Então, revistas que são classificadas como A1, como A2, elas costumam receber uma quantidade maior de submissões, ou seja, elas costumam receber um maior número de artigos que podem ser, onde há pedido de publicação. E essas costumam demorar um pouco mais. Mas isso não é uma regra. O que a gente precisa ver é que uma revista que demora mais de 6 meses para apreciar, o que eu faço? Eu desisto da submissão e procuro uma outra que esteja publicando com maior velocidade. Dá para saber, a priori, dá para saber naquele momento quais são as revistas que estão publicando mais rápido, que estão apreciando mais rápido. Um exemplo, a revista da AGU, que é uma revista B1, bem classificada, é uma revista que até o ano passado, pelo menos, apreciava as submissões rapidamente. A revista da Federal do Paraná, a revista da Faculdade de Direito da Federal do Paraná, era outra. Tá? Pode ser que agora, se todos vocês submeterem a essas duas revistas, a avaliação comece a ficar mais demorada. O certo, entretanto, é que quanto mais alto o extrato onde foi classificada aquela revista, mais submissões tem. Normalmente, isso demora mais. Tá? Essa é a pergunta da Milena. Não sei se eu respondi já. Tá? Então, depende de cada revista. O Hamilton pergunta se o artigo publicado é remunerado. Via de regra, não. Via de regra, os artigos não são remunerados. Tá? O que acontece é que, eventualmente, eu posso ter um pedido de elaboração de um texto
para publicar numa revista ou, eventualmente, por qualquer meio de divulgação e, por ser uma questão importante, eu posso receber por isto. Mas não é comum. Os trabalhos acadêmicos normalmente não são remunerados. O que acontece é que algumas publicações internacionais têm cobrado para publicar. Aí é o contrário, eu acho, do que o Hamilton está perguntando. Tá? Então, algumas revistas já estão cobrando pela publicação. Então, eu tenho meu artigo avaliado, se ele for aprovado, ele só é publicado se eu efetuar o pagamento. Isso já é comum em algumas publicações estrangeiras. Em alguns casos, isso vale a pena, em alguns casos, não vale a pena. Eu tenho recebido diversos e-mails de algumas publicações sugerindo a republicação de texto meu. Ou seja, ele já foi publicado em algum capítulo, em algum livro com um capítulo, ou foi publicado com um artigo, ou foi publicado nos anais do Comped, eu participo do Comped, praticamente todos os eventos, portanto, tem a publicação, e aí essa publicação me sugere uma republicação desde que eu pague um determinado valor. Por enquanto, para mim, não tem sido interessante, até porque são publicações que não vão agregar nada, porque eu já tenho aquele texto socializado, e elas não têm pontuação, que no meu caso, de professor da pós-graduação em sentido estrito, eu preciso ter. Tá? Mas, eventualmente, pode ser que um dia uma publicação de renome internacional me solicite e exija contribuição. Se eu achar que vale a pena, sim. Tá? Mas ser remunerado porque publica, não. Até porque é uma questão de oferta e de procura. São milhares de textos que são submetidos todos os meses. E, portanto, eles têm excesso de oferta. E, portanto, não precisam estar buscando publicação. Tá, Milton? Bem, até aí alguma dúvida? Estrutura mínima para um artigo científico. Espera aí que houve algum probleminha aqui. Agora. Tá? Essa é a estrutura mínima de um artigo científico. Nenhum desses elementos pode deixar de constar. Depois nós vamos discutir a maior parte desses elementos. Tá? Como eu disse, nós temos tempo para isso. Eu só quero chamar a atenção que essa estrutura não pode ser objeto de supressão. Então, todo artigo científico tem título, resumo, palavras-chave, abstract, keyword, introdução, itens de desenvolvimento, conclusão e referências. Se alguma coisa não está no meu artigo, se um desses elementos não está presente, então o meu artigo científico não está adequadamente elaborado. Isso é exigido sempre nas revistas e nos eventos, via de regra, sim. Nenhuma revista vai aceitar um artigo que não contém esses elementos. A maioria dos eventos vai levar em consideração exatamente esses elementos. Eventualmente, vão prescindir de todos esses elementos, normalmente resumo, palavra-chave, abstract, keyword, os capítulos de livro, mas isso depende muito do organizador do livro. Você já viram essas obras coletivas. As obras coletivas, que normalmente são gestadas e executadas dentro da pós-graduação em sentido estrito, observam todos esses elementos, mas as outras normalmente eliminam. Do título, nós passamos direto para a introdução, itens de desenvolvimento, conclusão e referência. Mas aí é uma questão de observar as regras de cada organizador. Eu mesmo recebi, por conta agora da pandemia e das mudanças que estão ocorrendo e das discussões jurídicas que estão ocorrendo, 2 pedidos, um agora para o dia 25 e um para o dia 30 de abril. O do dia 25 pede que eu siga todos esses elementos. De uma editora, de um centro universitário, no caso, o centro universitário
onde eu trabalho, que é o CESUPA, e se pediu que todos os elementos fossem observados. O segundo é uma obra coletiva da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, de que eu faço parte, como vocês devem ter visto naquele currículo mínimo. Lá foi expressamente dito que não deve haver resumo, palavra-chave, abstract, keyword e até índice. Vai passar direto do título para a introdução. A única coisa que vai existir entre esses dois elementos é o meu nome e a minha qualificação. Então, o formato é definido por quem vai publicar. E isso nós temos que levar em consideração. Agora, se não, todos esses elementos são elementos obrigatórios. Nós vamos discutir esses elementos, né, cada um deles de per si, para que vocês possam ter uma ideia melhor. Mas antes disso, a não ser que vocês tenham alguma dúvida específica para essa questão, nós vamos discutir primeiro o tamanho dos artigos científicos, a respeito do que eu já havia falado um pouquinho antes, logo no início. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, né? Se tiverem, vão colocando e a gente vai discutindo, sem problema. Bem, esse tamanho é um tamanho padrão. Então, eu digo aí, entre 15, normalmente o tamanho mínimo exigido, contado a partir da introdução e até as referências, inclusive, ou seja, inclui as referências, e 25 páginas. Há revistas que aceitam mais de 25 páginas? Há sim. Uma das que eu citei para vocês anteriormente, que é a revista da GU, publicou um texto de uma aluna minha do mestrado, hoje em dia ela já é mestre em Direito, que tinha 35 páginas. Era uma aluna que escrevia muito bem, mas ela não conseguia dizer nem bom dia apenas com 2 palavras. Ela sempre usava uma quantidade muito grande de palavras. E ela foi reduzindo aquele texto e chegou em 35 páginas. Até que eu disse para ela, olha, então tu procuras uma revista que aceite mais de 25 páginas. E ela teve que fazer um pente fino nas revistas Qualis e publicamos então na revista da GU. Mas o normal é entre 15, esse é normalmente o tamanho mínimo, e 25 páginas. Poucas revistas, como eu digo aí, aceitam mais de 25 páginas. O Comped, que eu citei para você já diversas vezes, só aceita até 20. Se eu tiver um texto com mais de 20 páginas, ele é rejeitado por conta do tamanho. Tá? Observem que esse tamanho, o número de páginas é contado a partir da introdução. Não inclui o título, o resumo, as palavras-chave, o abstract e as keywords. Não. Só leva em consideração o número de páginas da introdução até o final das referências. E isso precisa levar em consideração, porque às vezes eu faço um texto com 15 páginas, na hora que eu vou submeter e eu elimino os elementos iniciais, ele fica com 14, com 13, e aí ele não está apto para ser aceito também. Tá? O mínimo, não respeitar o mínimo também pode ser um problema. Bem, há revistas que trabalham com número de palavras, normalmente entre 7.000 e 11.000 palavras. Há editais, que eu digo aí, que fixam o tamanho pelo número de palavras. Eu não sei se a revista jurídica da Presidência ainda faz essa restrição, mas a primeira vez que eu publiquei lá, e eu não era ainda do Conselho Editorial, esse era um número básico, 7.000 e 11.000. Tá? E há revistas que fazem uma combinação das duas regras para definir o tamanho. Eu exemplifico desde logo. A Federal do Paraná, que eu citei para vocês agora também, ela faz isto. Ela só aceita um mínimo de 7.000 ou de 7.500 palavras e tem um tamanho mínimo de 18 páginas. Nesse trabalho que a minha aluna apresentou e que vai ser objeto de publicação, já está aprovado, tá? Nesse trabalho, ele tinha as 18, não, ele tinha as 7.000 palavras, 7.500, mas não tinha, por algum motivo, 18 páginas. Nós tivemos que acrescentar para poder respeitar o número mínimo exigido. Tá?
O ideal, e essa é a dica, é sempre trabalhar com uma proposta para ser cumprida em 20 páginas, com mais ou menos 9.000 palavras. Ou seja, quando eu vou elaborar o meu texto, eu sempre me programo para escrever um texto com mais ou menos 20 páginas e com mais ou menos 9.000 palavras. Porque aí não há risco. Se eu precisar ampliar um pouco, é só um pouquinho. Se eu tiver que reduzir, é só um pouquinho também. Tá? Mas é preciso levar em consideração isso. Não produzam um texto gigantesco para depois cortar. É tanta informação relevante que a gente vai colocando, que depois a gente não sabe como fazer isso sem pecar pela superficialidade, que eu disse para vocês que é o maior pecado que eu posso cometer quando eu escrevo um texto para ser publicado, como artigo, porque ele deve ter um objeto central restrito e bem delimitado. Então, o tamanho também tem que ser levado em consideração. Até aí, tudo bem? Título e língua. Tá? O título, em português ou em outra língua, em inglês, ele deve sempre refletir o objeto central do trabalho. Sempre de forma que o leitor identifique o conteúdo principal do artigo. Então, o título não é de menor importância, não. Não. O título deve identificar, desde logo, qual é o objeto central do trabalho. E aí nós entramos para a questão dos elementos de avaliação. Isto consta das fichas de avaliação. Eu não faço um título adequado apenas porque eu quero que o leitor, desde o início, tenha ciência de qual é o objeto específico do meu trabalho. Eu faço um título adequado porque eu vou ser pontuado também por ele. Então, existe uma dupla razão. Não só porque eu quero fazer algo cientificamente correto, mas também porque eu não quero correr o risco de ter uma reprovação do meu texto apenas porque eu comecei mal desde o título. Tá? Então, nós temos que produzir um título que reflita o objeto central do trabalho. Alguns dizem, então, o ideal é fazer títulos bem longos e bem analíticos porque não há risco. Não é verdade. Eu posso fazer um título curto, tá? Ter uma denominação curta para o meu trabalho, desde que eu consiga refletir qual é o objeto central. Tá? Não há necessidade de que seja um título analítico, ele pode ser apresentado de forma sintética. O que eu não posso é fazer um título divorciado da discussão central. Eu vou dar um exemplo que eu falava ontem com uma aluna minha de mestrado, que está começando a preparar o texto dela para ser submetido à qualificação. E ela quer discutir trabalho escravo, mas quer discutir o trabalho escravo dentro de uma determinada região do Brasil. Tá? Toda a pesquisa dela é voltada para discutir as condições de trabalho naquela região e quais são as dificuldades para apurar essa forma de superexploração do trabalho naquele local específico do território brasileiro. E o título dela tratava genericamente da questão. E esse é um erro básico. Ela precisa ter um título que mostre o que ela vai fazer e onde é o local onde ela vai colher os dados e fazer a reflexão. Então, é preciso levar em consideração todas as questões. O objeto central do meu trabalho precisa estar presente. Bem, qual é a maneira que eu faço, qual é a maneira mais fácil de não ter problemas com isso? Tá? A gente vê aí, nessa primeira observação, e mais na frente eu vou detalhar isso. Embora eu vá detalhar oralmente, não está no slide. Eu digo aí, idênticas regras, assim como a identidade com o título, devem ser observadas no problema, item que é primeiramente definido, e no objetivo geral. Tá? Bem, e aí eu vou explicar isso porque essa é uma questão importante para quem trabalha com pesquisa e para quem quer escrever um texto, ainda que não viva na área acadêmica. Por quê? Porque nós, do direito, nós temos essa característica. Nós refletimos muito.
E nós, às vezes, queremos socializar, publicar, dar conhecimento amplo dessas nossas reflexões, pelas mais variadas razões, né? Algumas simplesmente para compartilhar informação, algumas de natureza mesmo mercadológica. E eu não vejo nenhum problema em nenhuma dessas razões. Tá? Então, às vezes eu quero escrever e penso, não, eu vou escrever sobre determinado tema. Bem, quando eu defino o objeto do meu trabalho, a primeira coisa que eu tenho de formular é a questão que eu quero responder com aquele trabalho. Não há pesquisa sem pergunta. Se eu não tenho o que responder, eu não tenho por que pesquisar. Isso é uma conclusão óbvia. Eu só respondo, ou só faço uma pesquisa e elaboro um texto a partir dessa pesquisa, se eu tiver um questionamento que eu julgo adequado, válido, relevante, tá, para ser respondido. E é por isso que a primeira coisa que eu devo elaborar, quando eu penso na elaboração, na criação, tá, na redação de um artigo científico, é o meu problema de pesquisa. Ah, então quer dizer que eu tenho que fazer um projeto de pesquisa? Não precisa fazer um projeto de pesquisa da maneira metodologicamente adequada, formalmente correta, adequada. Não. Eu posso fazer isso a partir de uma construção mental e só colocar no papel aquilo que é obrigatório. Obrigatório para constar na introdução. Nós já vamos falar da introdução e dos elementos que devem estar contidos dentro da introdução. Tá? Eu posso fazer uma construção mental. Até porque nós fazemos isso para toda atividade racional que nós desenvolvemos nas nossas vidas. Tá? Não vamos dar um exemplo mais mundano, vamos trabalhar, então, com uma questão jurídica. Todos nós estamos agora atormentados com a pandemia, com diversos aspectos. Para vocês terem uma ideia, no meu Instagram, eu discuto todos os dias, principalmente as questões que estão relacionadas à liberdade, a partir dos atos que têm sido adotados em razão da pandemia e das diretrizes de saúde que têm sido apresentadas pelos especialistas, principalmente do Ministério da Saúde. Então, eu tenho visto, e todos nós temos visto, a adoção das medidas as mais distintas pelos gestores municipais, estaduais, federais. Tá? Ninguém está imune a isso no Brasil. Eu, por exemplo, estou em isolamento, mas tenho discutido muito até que ponto algumas medidas vão significar, talvez até de forma irreversível, uma perda permanente dos nossos direitos de liberdade. Bem, eu posso, então, querer discutir isso. Não sei se vocês viram os telejornais hoje ou as notícias pela internet, mas o Estado de São Paulo, né, conseguiu mensurar ontem o percentual de pessoas que tinham aderido ao isolamento, ou à quarentena, como eles preferem chamar. 59% dos paulistas. E com isso, salvo engano, o governador decidiu que ele não precisaria adotar medidas mais rígidas. Eu não confesso que eu não consegui ver toda a entrevista, porque eu tinha uma reunião pela internet, e aí eu desligo pelo menos o áudio da televisão. Mas até onde eu vi, tinha sido 59%. Pois bem, isso significa que as empresas de telefonia conseguiram, acessando os nossos aparelhos e a localização dos nossos aparelhos, mensurar quem estava se movimentando para fora de suas casas e quem não estava. Bem, não estou dizendo que eu sou contra isso, nem que eu sou a favor. Eu estou querendo dizer que, eventualmente, eu posso querer discutir. E aí, em cima dessa questão, eu digo, é sobre isso que eu quero escrever. Eu elaboro uma pergunta do tipo, o monitoramento das pessoas via telefones móveis para mensurar a quantidade de pessoas em isolamento viola o direito constitucional à privacidade? Essa é uma pergunta. Isso é o meu problema de pesquisa. Por que que eu tenho que ter esse problema de pesquisa? Porque ele vai, dizer
o que eu vou discutir. E 2, ele vai me ajudar, e isso é importantíssimo, ele vai me ajudar a não fugir do meu tema. Eu só escrevo naquele texto o que é importante para responder esta pergunta. É claro que eu não vou trabalhar só com ela especificamente. Eu vou ter que discutir o que é direito à privacidade, eu vou ter que discutir como é que o direito à privacidade é visto genericamente no Brasil, mas eu não vou fugir, por exemplo, ao ponto de verificar todos os direitos da personalidade ou todas as liberdades públicas previstas no texto constitucional. Isso faz com que eu não corra o risco de me animar com outras questões que são importantes, mas para aquela discussão são periféricas, ou mais, podem ser até desnecessárias. O problema de pesquisa, então, na metodologia, ajuda o pesquisador a se manter na linha. E isso é importantíssimo. Se eu tenho uma pesquisa, se eu tenho um problema de pesquisa, melhor dizendo, eu consigo imediatamente daí ou dele extrair o meu título. E ele vai refletir o objeto central. E consigo também extrair o meu objetivo geral. Isso, a respeito disso eu já vou falar também. Problema, objetivo geral e título num artigo científico ou num texto científico, eles são idênticos, a mesma coisa. Idêntico não, eles são a mesma coisa. O problema é o objeto central do trabalho na forma de pergunta. O objetivo geral é o objeto central do trabalho na forma de meta, de objetivo, sendo aí tautológico, repetitivo. E o título é o objeto central do trabalho como descrição daquilo que vai ser feito. Se eu tenho um artigo científico ou um texto qualquer que tem um título divorciado do problema e, da mesma forma, do objetivo geral, eu tenho um texto metodologicamente incorreto. Quando eu começo uma proposta de pesquisa com título, problema e objetivo geral distintos, eu não tenho uma pesquisa. Eu tenho 2 ou 3. É preciso ter preciso. Por onde eu começo? Eu começo pelo problema. Depois eu passo para o objetivo geral. Por quê? Porque o objetivo geral é estabelecendo uma meta que começa com um verbo no infinitivo. Então, se eu vou perguntar, ou se a minha pergunta é se o monitoramento ele ofende o direito à privacidade, o meu objetivo geral é identificar, verificar se o monitoramento das pessoas via telefone móvel, né, para mensurar o isolamento, ofende o direito à privacidade. É apenas o problema apresentado na forma de uma meta. E o título vai refletir exatamente isso. Se eu for fazer análise a partir de um caso específico, São Paulo fez ontem. Os israelenses já estão fazendo há muito tempo, dizem as notícias. E a China fez também. Né? Os chineses fizeram também. Se eu vou focar em determinada questão, aí eu menciono isso, tanto no problema, como no objetivo geral, como no título. Se eu vou fazer uma análise comparada, então eu quero comparar as medidas adotadas pelo governo israelense com as medidas adotadas pelo governo paulista. Eu menciono que é uma comparação entre medidas adotadas por autoridades, por governantes distintos, em locais distintos. Tudo isso tem que ser objeto de descrição, tanto no problema, como no objetivo geral, como no título. Tá? Antes de nós passarmos para as perguntas, eu queria falar a respeito da língua, porque essa é uma dica. Tá? Eu digo aí, a totalidade dos periódicos no Brasil aceita textos em português. Em alguns periódicos, todavia, escrever em outra língua, e aí eu coloco entre parênteses, verificar as aceitas por cada periódico, periódicos são as revistas, especialmente em inglês, aumenta a possibilidade de publicação e até a velocidade da análise. Por que isso? Principalmente em relação ao inglês. O inglês ele foi definido como a língua da ciência. Não tem nada escrito formalmente, acho que em lugar nenhum do mundo. Mas a maioria das bases de textos, né,
aquelas que concentram a maior quantidade de periódico de revistas, elas têm optado pela língua inglesa como a única língua ou a principal língua a ser utilizada pelas publicações. Vai chegar um ponto que todas as revistas publicadas no Brasil de direito, na base Cielo, que aqui no Brasil é gerenciada pela FAPESP, aí de São Paulo, eu estou falando de Belém, aí de São Paulo, portanto, da FAPESP, todas as publicações estarão em inglês. E aí nós vamos buscar uma revista brasileira, em que os autores são praticamente todos brasileiros, mas que está todo escrito em inglês. É uma dificuldade? É uma dificuldade a mais. Tá? É uma coisa que nós podemos evitar pelos próximos anos? Não. Pelos próximos anos isso vai aumentar. Então, hoje em dia, as revistas, querendo se qualificar cada vez mais e participar da base Cielo, elas têm estimulado os autores a publicar nesta língua ou em outras línguas. A Revista Jurídica da Presidência aceita em inglês, em francês, em italiano, em espanhol, em alemão, salvo engano, além do português. Eu mesmo, há alguns anos atrás, fui avaliador de um texto em inglês. E aí, na hora, eu não entendi. Porque quando foi publicado, eu vi que era uma discussão sobre o direito americano, escrita em inglês, mas por um autor argentino que publicou numa revista brasileira. Parece uma coisa confusa, uma salada, né? E uma salada de difícil explicação. Depois eu fui entender por quê. A revista deu prioridade àquele texto, porque ela tinha interesse em ter textos em outras línguas publicados no seu periódico, nela mesma. E, portanto, hoje em dia, essa é uma dica. Quem conseguir escrever em inglês ou traduzir o que escreveu para o inglês, aumenta a possibilidade de publicação e até a velocidade da análise. Outro dia, uma revista do Paraná, eu não me lembro se era a Federal do Paraná ou se era da Unicuritiba, mas era uma delas há 2 anos, outro dia não, há quase 2 anos atrás, por conta da reforma trabalhista, colocou a observação de que os textos que viessem em inglês teriam prioridade na avaliação. E essa é uma verdade. Então, quem conseguir submeter em outra língua, principalmente inglês, vai aumentar a possibilidade de publicação. Um texto mediano em inglês vai ter, talvez, prioridade sobre um texto muito bem feito em português, por essas razões que eu coloquei para vocês. E até a velocidade da análise. É claro que não pode ser o inglês que nós escrevemos. Tem que ser escrito usando as regras do inglês nativo. Eu, por exemplo, tenho aula de inglês há 10 anos, toda segunda-feira. Hoje eu tive, às 4 horas da tarde até às 5, para poder melhorar a minha gramática, a minha escrita e, eventualmente, para praticar a minha conversação, mantendo ou melhorando o meu vocabulário. Já defini que, enquanto eu for professor e for obrigado a publicar, eu publico porque gosto, mas mesmo que eu não gostasse, eu teria que publicar porque pertence à pós-graduação em sentido estrito. Eu vou manter essas aulas de inglês. E eu não me sinto preparado para mandar um texto escrito por mim sem uma revisão de alguém que conhece o inglês nativo. Então, não serve o inglês que nós praticamos, que é o inglês que eu brinco que é do Google Tradutor. Não. É preciso escrever como eles escrevem. Eu consigo ler muito rápido em inglês, da mesma forma que no português, mas não conseguiria escrever construindo as frases e os parágrafos da forma como eles escrevem, porque eles pontuam diferente, eles têm uma forma distinta de discutir as questões. Então, só vale a pena se eu tiver esse domínio ou se eu puder mandar para alguém que tenha esse domínio. Mas, com certeza, é, como se diz na administração, uma vantagem competitiva relevante. Bem, antes de nós passarmos por resumo para a palavra-chave, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida até aí. Não? Até aí tudo bem? Então, avançando.
Resumo e palavras-chave. O resumo nós devemos fazer em até 10 linhas, tá? E ele deve ser elaborado de forma descritiva. Evitem juízos de valor no resumo. Deixa eu só responder. O título precisa ser em formato de pergunta ou... Peraí, só abrir o chat. Formato de pergunta ou não? Não, ele não é apresentado na forma... Dificilmente ele é apresentado na forma de pergunta. Ele é extraído da pergunta. Então, um título para aquele exemplo que eu estava dando seria mais ou menos assim. Título e subtítulo. Monitoramento das pessoas via telefone móvel para controle do isolamento social. 2 pontos. Violação ou não da privacidade. Eu não tenho aí uma pergunta. Eu tenho uma dupla possibilidade. Eventualmente, eu poderia até colocar uma interrogação. Mas, nesse caso, colocando violação ou não da privacidade ou análise à luz do artigo 5º, inciso, eu não me lembro qual é o inciso da privacidade, da Constituição da República. E aí, quem lê o meu texto, o meu título, sabe que eu vou discutir aquela questão a partir da disposição constitucional que estabelece um direito fundamental, que é o direito fundamental à privacidade. Então, não, Altair, normalmente nós não apresentamos na forma de pergunta, embora isso não seja uma proibição. O problema é que tem de ser obrigatoriamente apresentado na forma de pergunta. E o objetivo, obrigatoriamente apresentado na forma de meta, ou, eu disse sendo repetitivo, de objetivo. Respondi aí? Ok. Tá? Voltando, então, para o resumo. O resumo, ele tem que ser, normalmente é feito em até 10 linhas, a maioria das revistas estabelece um limite para o resumo, 10 linhas é suficiente, e ele tem que ser elaborado de forma descritiva, não há juízos de valor. Tá? O que é que deve constar do resumo obrigatoriamente? Isso é objeto de avaliação. Tema, objetivos e metodologia. Esses 3 elementos têm de estar presentes no resumo. O resumo é aquela descrição sucinta da pesquisa. Então, no resumo em 10 linhas, eu falo qual é meu tema, quais são os objetivos da minha pesquisa e qual é a metodologia que eu vou utilizar. A ABNT exige também os resultados. Apenas eu digo aí, embora isso pouco seja exigido nas análises. Então, dificilmente vocês vão encontrar uma revista que tenha um elemento de avaliação perguntando se o autor apresentou os resultados no resumo. Mas o tema, os objetivos e a metodologia, os senhores podem estar certos que vai estar presente essa pergunta. E aí, nós construímos um resumo dessa forma. Então, é uma coisa simples. Né? Este estudo, ou o estudo, discute a questão, e eu digo qual é meu tema. Os objetivos da análise são esse. O objetivo central, o objetivo geral, e os objetivos específicos mais importantes. A discussão é uma análise, por exemplo, teórico-normativa, onde é utilizada a doutrina para discutir um conjunto normativo específico. Isso é tema, objetivos e metodologia. No final, se eu quiser, eu coloco quais são os resultados. A pesquisa chegou aos seguintes resultados, eu digo, então, quais são os resultados. O que importa é que esse é um texto curto, descritivo exclusivamente, e feito em até 10 linhas. Tá? Bem, além do resumo, nós temos as palavras-chave. As palavras-chave, elas são de 3 a 5 palavras ou expressões que, em conjunto, refletem o objeto central do trabalho. Então, eu tenho que utilizar nas palavras-chave palavras ou expressões. As expressões contam uma vez só. Então, se eu tiver uma palavra-chave, direito à privacidade, não são 2 ou 3, se nós levarmos em consideração o artigo. Não. Direito à privacidade conta como uma palavra, porque uma expressão é igual a uma palavra. Se eu vou escrever sobre a reforma trabalhista, quando eu escrevo reforma trabalhista, eu tenho uma palavra-chave. Se eu vou escrever sobre casamento homoafetivo, quando eu escrevo casamento homoafetivo, eu tenho uma única palavra.
Se eu vou discutir sobre isolamento social, né, como medida de proteção durante a pandemia do coronavírus, isolamento social conta com uma palavra. Então, não precisa ser só uma palavra. Pode ser, mas uma expressão também conta como um. O normal é que sejam de 3 a 5 palavras ou expressões que, no conjunto, reflitam o objeto central do trabalho. Naquele exemplo, tá, coloca monitoramento das pessoas via telefone móvel. Isso é uma palavra. Tá? Direito à privacidade é a segunda. Eu posso desdobrar a primeira expressão, que é longa, em 2, e aí eu já tenho 3 palavras, no caso, 3 expressões que compõem as minhas palavras-chave. Por que eu digo de 3 a 5 palavras? Porque não se exige menos, nem se exige mais. Tá? Dependendo do edital, da revista ou do evento, vocês vão ter esse número definido, até tanto ou, no mínimo, tanto. Isso vocês precisam levar em consideração. O que é importante é que as palavras-chave não saem da nossa vontade. Elas saem do título ou do problema de pesquisa originariamente. Vocês têm que extrair algo que, no seu conjunto, reflita o objeto central do trabalho. Bem, abstract keywords são apenas as palavras em inglês para resumo em palavras-chave. Tá? Eles são idênticos à redação utilizada para o resumo para as palavras-chave, desculpe, observadas as peculiaridades da língua inglesa. É porque o nosso primeiro impulso, quando a gente vai fazer o abstract e as keywords, é colocar no Google Tradutor. Eu quero dizer para vocês que eu também faço isso. Mas depois que eu faço, eu verifico se a tradução foi adequada. Não só do ponto de vista da construção, ou às vezes até a própria palavra. Tá? Então, às vezes você coloca, por exemplo, trabalho no Google Tradutor e ele entende como work. Às vezes você coloca trabalho e ele entende como label. Tá? Você precisa ver qual é o contexto do que você está tratando para saber qual das 2 palavras é a mais adequada. Então, observe as peculiaridades, sob pena de você estar apresentando um resumo, palavra-chave em inglês, totalmente inadequado e que vai ser pontuado negativamente. A maioria das revistas permite uma gradação na análise. O normal é concordo totalmente, concordo, discordo e discordo totalmente. Cada uma dessas gradações tem uma pontuação. Então, o discordo totalmente é uma avaliação muito negativa. O discordo é uma avaliação negativa, mas não tão intensa quanto a primeira. A combinação para aprovação é levada em consideração e não somente a visão final do avaliador. Essa combinação ela tem que ser a mais positiva possível. Se você comete erros no abstract ou no keyword que fazem com que o avaliador coloque concordo em vez de concordo totalmente, às vezes por uma besteira que eu não prestei atenção, eu estou tirando pontos que talvez me sejam preciosos no final da análise. Por quê? Porque quando é feito dessa forma, o programa já estabelece qual é a pontuação mínima para o artigo poder ser objeto de apreciação pelo editor, no que diz respeito à avaliação subjetiva do avaliador. Ele sugere a publicação com alterações. Se a pontuação é muito baixa, pode ser que o programa derrube a avaliação antes de ver mesmo o que o próprio avaliador sugeriu. Então, a quantidade mínima de erros é importante para, no final, ter uma pontuação adequada. Algumas avaliações prescindem da manifestação final do avaliador. Eu vou preenchendo os quesitos e o próprio programa soma as minhas respostas e define se o meu texto será ou não objeto de publicação, de apresentação e publicação. Querem saber onde acontece isso? No Comped. O Comped, nós respondemos uma dessas 4 hipóteses e não dizemos ao final se o texto vai ou não ser apresentado, deve ou não ser apresentado.
há um programa de computador que vai somar as respostas e definir. Isso pode fazer com que alguns errinhos derrubem um texto muito bom. E, pasmem, pode fazer o contrário. Um texto formal e metodologicamente todo correto, que é mediano, que talvez não fosse objeto de apresentação imediata, sem algum tipo de revisão, pode ser aprovado, apenas porque eu cumpri todos os requisitos metodológicos que foram exigidos. Veja, então, como é importante nós prestarmos atenção nisso. Isso são dicas que não vão tornar o texto de vocês melhor ou pior do ponto de vista do conteúdo. Não. Isso depende de cada um, do grau de comprometimento que ele tem com a pesquisa, do grau de conhecimento que ele conseguiu adquirir antes de redigir e de como ele redige. Tá? Mas isso vai determinar o sucesso ou insucesso, em alguns casos, da tentativa de publicação daquele texto que foi submetido, ou para ser apresentado e depois publicado, ou para ser apenas publicado. Tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Não? Então, seguindo. Itens e introdução. Tá? Primeira observação, os itens, os artigos, eles são divididos hoje em dia em itens. Eu não menciono mais no meu texto o capítulo tal, a seção tal. Então, hoje em dia, a BNT muda todo ano, é uma coisa impressionante e, às vezes, enlouquecedor. Então, agora os artigos são divididos em itens. Do item 1, que é a introdução, até o item tal, que é a conclusão. As dissertações, a monografia, as dissertações e as teses são divididos em seções. A seção 1 é a introdução e a seção tal é a conclusão. E os livros continuam sendo divididos em capítulos. Então, quando eu menciono as partes do meu artigo, eu menciono essas partes como itens. Entendido que, desde a introdução, há uma numeração. Então, o item 1 de qualquer artigo científico é a introdução. Falando desde logo da introdução, evitem, porque isso é um pecado para a maioria das revistas, evitem denominar a introdução como nós fazíamos antigamente. Então, para cada texto que a gente escrevia, a gente inventava uma denominação diferente. Considerações iniciais, prolegômenos e coisas desse tipo. Não. Denominem da forma mais corriqueira e correta. Denomina de introdução. Então, o meu item 1 é sempre uma introdução, sempre é chamado de introdução. E o meu último item é sempre chamado de conclusão. Não há artigo se não houver introdução e se não houver conclusão. Por quê? Porque a introdução tem elementos internos obrigatórios e a conclusão tem uma finalidade específica, nós vamos ver mais lá na frente. Começando, então, com a introdução. A introdução, eu digo, ela deve ser feita em um texto corrido, que não antecipe a conclusão e que deve conter esses elementos: tema, problema, objetivo, justificativa, o que inclui o marco teórico ou as principais referências, já vou falar a respeito disso, metodologia e estrutura. Esses elementos, então, têm que estar presentes na introdução. Eu tenho que dizer o que eu vou tratar, o que eu quero discutir, quais são as metas que eu tenho, por que é relevante essa discussão, quem são os principais autores que eu vou utilizar, como é que eu vou fazer e como é que eu vou dividir o meu trabalho. Isso é exatamente o que eu acabei de falar. O tema, eu começo com o tema, vou discutir essa questão, esse é meu tema. O meu problema de pesquisa é o seguinte, aí eu digo qual é o meu problema de pesquisa. Meus objetivos com esse texto são esse. É relevante ainda discutir essa questão por causa disso. O meu marco teórico, as minhas principais referências teóricas são fulano e cicrano por causa disso. São sempre explicações sucintas. Eu vou fazer da seguinte forma.
E, por fim, como é que eu vou dividir? O marco teórico, pergunta... Deixa eu só ver, que eu não vi quem foi. Perguntou. A Luciene. Não, Luciene, tu não precisas ter um marco teórico. Nem sempre no teu artigo tu vais ter um marco teórico. Se tu tiveres um marco teórico, basta indicá-lo. Tu não precisa colocar as principais referências. Então, eu vou trabalhar a violação da dignidade por conta das medidas adotadas pelo governador do Rio Grande do Sul para combater a pandemia de Covid-19. Tá? Meu marco teórico para discutir essa questão é fulano, por causa disso, disso, disso. Se eu tiver uma obra específica, é fulano na obra específica. Tal. Se eu quisesse, por exemplo, eu que sou um kantiano, eu diria, olha, eu vou discutir as medidas tomadas pelo governador Dória para combater o Covid-19 a partir da noção de Immanuel Kant, de dignidade da pessoa humana, porque eu entendo que este autor, na fundamentação da metafísica dos costumes, apresenta a razão principal pela qual nós precisamos respeitar esse atributo do ser humano. Aí eu tenho um marco teórico definido e eu posso dizer, mas nem sempre nós temos um marco teórico. Nem sempre tu tens uma teoria prévia ou um autor prévio que tu vai seguir. Às vezes eu vou discutir uma questão sem ter ainda uma posição tão definida que me permita dizer, olha, toda a minha discussão vai ser feita a partir do que pensa este autor ou do que escreveu esse autor na obra tal. Mas eu já sei quem são as minhas principais referências, eu já sei quem são os autores que eu vou principalmente utilizar para aquela discussão. E aí eu coloco. Na dignidade, eu vou discutir o pensamento de Kant e de São Tomás de Aquino, por exemplo, na filosofia moral, e vou discutir o pensamento de Gilmar Mendes e Ingo Sarlet do ponto de vista constitucional. São só exemplos. E aí o meu leitor sabe, a partir daquela indicação exclusivamente, com quem eu vou trabalhar e quais são as perspectivas que ele pode esperar para aquele trabalho que ele vai ler. Tá? Então, é para isso que serve. Eu não falo, então, só da relevância do meu texto. Lembrando que a relevância não é para nós. A relevância é para o direito, para a comunidade, para a ciência como um todo. Tá? Mas, junto com a justificativa, que é a demonstração da relevância da pesquisa, eu tenho que dizer com quem eu vou trabalhar aquilo, é o marco, as principais referências teóricas. Agora, quando tu tens um marco teórico, quando tu tens um autor que vai nortear toda a tua reflexão, Luciene e pessoal, indiquem. Façam isso sucintamente. Você não precisa explicar o pensamento dele ali. Você vai explicar lá dentro, no que for necessário para a compreensão da sua reflexão. Mas, desde logo, você já indica qual é o seu marco ou quais são suas principais referências. Tá? Isso é básico e não pode ser deixado de lado na hora de apresentar. O que eu quero dizer é que, olhando a observação, é que todos esses elementos são objetos de apreciação pelos avaliadores. A ausência pode comprometer a aprovação do artigo, e isso vale, eu já falei, portanto, o que foi dito para o título e para o resumo, para a palavra-chave. Nós não podemos ter uma introdução sem esses elementos. Todos esses elementos são, via de regra, objeto de pontuação. As principais revistas incluem, de uma forma ou de outra, a análise desses elementos. O Comped faz isso expressamente. E, portanto, nós precisamos fazer. Eu queria fazer uma observação que contraria tudo que era dito quando eu fui aluno da graduação e até quando eu fui aluno do mestrado. Eu já terminei meu doutorado aí na PUC de São Paulo desde 99. Eu tenho 21, quase 22 anos, não, 21 anos de doutor. Mas, portanto, já tenho bastante tempo. Mas quando eu fiz a graduação, que foi há muito mais tempo ainda, a primeira coisa que se dizia quando a gente ia começar a elaborar um texto é deixa a introdução para o final. Introdução a gente faz por último, porque a gente já sabe tudo que precisa constar. Não é verdade. A introdução é a primeira coisa que se elabora num trabalho científico. Se elabora até antes do resumo. A primeira coisa que a gente faz é a introdução.
Por que é a primeira coisa que a gente faz na introdução? Porque é ali que a gente descreve para os outros, mas naquele primeiro momento, para nós, o que nós vamos tratar, o que nós vamos responder, quais são as nossas metas, quais são os autores que nós vamos utilizar, que metodologia nós escolhemos e como é que nós vamos fazer. Normalmente, o que é que muda? Então, eu, quando elaboro meus textos, o que é que eu deixo em vermelho para depois conferir? A estrutura. Nem sempre a estrutura que nós pensamos a priori se confirma a posteriori. E aí a gente deixa isso para poder mudar lá na frente, se nós percebermos que a maneira de escrever e a maneira de tornar mais clara a nossa reflexão não é exatamente a que nós pensamos. Vou dar um exemplo para vocês de uma dissertação, não de um artigo, mas dá para entender bem. Quando eu fiz o projeto de pesquisa da minha dissertação de mestrado, eu imaginei uma estrutura para o meu trabalho. Eu tratei da sindicalização do serviço público. O primeiro livro que eu publiquei em 96 pela Gênesis, uma editora lá de Curitiba que já foi, hoje em dia está inativa, não está extinta, mas não publica mais. E aí era a sindicalização do serviço público. E aí eu comecei a escrever a dissertação e já estava no terceiro capítulo, eram 3 capítulos, e eu percebi o seguinte, quando eu cheguei no terceiro capítulo, que eu estava escrevendo um capítulo a respeito do que eu fazia referência desde o primeiro. Então, no primeiro, eu fazia muita referência ao último capítulo, que era o terceiro, antes da conclusão. No segundo capítulo, eu fazia diversas referências. Eu percebi o seguinte, que eu tinha um texto que estava de cabeça para baixo, que eu precisava, na verdade, mudar. E aí eu transformei o terceiro capítulo no primeiro capítulo. E renumerei os demais. E aí eu não precisei mais ficar fazendo as referências. Todas as explicações que eu precisava para o segundo e para o terceiro capítulo, que antes era o primeiro e o segundo, já estavam lá. Tá? Então, é preciso que a gente tenha em consideração que a estrutura não é tão fixa, mas os outros elementos praticamente são. Tá? E a gente, então, faz a introdução antes de escrever o texto. A introdução só é precedida pelo problema, e este só é precedida pela análise mínima das fontes de pesquisa que me permitem pensar e escrever e refletir sobre uma determinada ação. Então, eu primeiro leio o básico, pelo menos o básico, depois eu elaboro o problema, depois eu construo a minha introdução com esses elementos. Se vocês perceberam, o pessoal que ainda está ligado na ideia de projeto de pesquisa, dentro da metodologia, a introdução é um mini projeto de pesquisa. Nos programas de pós-graduação, eu faço um projeto e depois eu condenso ele no que vai ser a introdução da minha dissertação, da minha tese. Num artigo científico, eu não preciso fazer isso. Com breves anotações, eu construo a minha introdução, não preciso ter um projeto prévio. Mas eu posso utilizar essa construção mental ou aquela que eu fiz em breves notas. O que importa é que eu tenha todos esses elementos. Deixa eu só ver qual foi o questionamento que veio aqui. A introdução pode ser por inovação de metodologia, composta por diversas áreas. Saúde humana? Sim, não há nenhum problema. Você pode discutir num artigo científico tudo que você quiser, desde que o seu objeto seja bem delimitado e que essa discussão possa ser concatenada com coerência. É possível, por exemplo, que você resolva discutir saúde pública do ponto de vista médico e também do ponto de vista da saúde mental, agregando elementos não só da psiquiatria, mas também da psicologia, né, com uma análise jurídica das medidas que estão sendo adotadas. Não tem problema, ela tem um conteúdo interdisciplinar. Aliás, a análise interdisciplinar é cada vez mais comum. Eu, por exemplo, eu sou um professor de filosofia, mas eu não escrevo, ou eu pouco escrevo, do ponto de vista da filosofia, na forma mais pura. Via de regra, eu discuto, a partir dos conhecimentos que eu tenho da filosofia política, da filosofia moral, problemas que são problemas que nós encontramos dentro do direito. E aí, essa interdisciplinariedade aparece nitidamente e ela ajuda.
durante um bom tempo, eu escrevi exclusivamente a respeito de relações de trabalho, do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo. Usava muito conhecimentos de sociologia, da antropologia, e aí comecei a utilizar da ciência política e acabei chegando na filosofia. Né? Às vezes as pessoas me perguntam, Cláudio, por que tu lecionas filosofia? Porque a filosofia foi o ponto final para eu obter as respostas das dúvidas que eu tive a vida toda. Então, não é só a filosofia que me deu todas as respostas, mas ter ido do direito do trabalho para o direito constitucional, para a teoria do direito, para a filosofia do direito, para a filosofia política, para a filosofia moral, me ajudou a ter uma boa parte das respostas para as perguntas que eu fazia. Tá? Essa visão interdisciplinar é importante. Aliás, a pergunta, deixa eu ver de quem foi feita, ela é também... Não, foi feita pelo Celso. Celso, essa pergunta é importante também, porque um texto escrito assim, ele, via de regra, fica mais rico que um texto que discute o direito exclusivamente do ponto de vista dogmático. Algumas questões podem ser discutidas exclusivamente da perspectiva dogmática, de uma forma bem prática. Né? Então, às vezes, discutindo só o direito do trabalho, só o direito administrativo, só o direito civil, só o direito constitucional. Mas uma discussão que envolve diversos ramos do saber jurídico ou diversos ramos do saber em geral, ela normalmente é mais atrativa do ponto de vista da leitura e ela pode receber uma avaliação melhor. Não é obrigatório, mas se você puder agregar valor para a sua discussão sem fugir da sua delimitação, isso é muito importante. Tá? Então, essa é uma questão que nós devemos nos perguntar quando nós estamos escrevendo e, no final, quando nós temos aquele texto. Tudo que podia agregar valor para o meu texto já está presente nele? Alguma coisa que talvez ofereça uma atratividade maior? Essa coisa eu já posso, desde logo, apresentar? Já estou em condições? Se a resposta for sim para tudo isso, inclua. Tá? Faça o ajuste. O que importa é nós termos um texto que vale a pena ser lido. E ele vale a pena ser lido quanto mais rico e inovador ele é. Não é que a gente precise discutir sempre temas que estão além do alcance de todos. Uma discussão já feita milhões de vezes, mas que é muito bem feita, na verde número 1.000.001, ela ainda vale a pena ser lida, porque você tem uma reflexão que agrega. Tá? Então, isso é importante. Não vamos escrever sobre o que já todos escreveram da mesma forma que todos escreveram. Ou vamos escrever sobre algo que as pessoas têm dúvida, ou vamos apresentar uma reflexão que diga para as pessoas, olha, existe um outro olhar, alguma coisa diferente que vale a pena eu discutir. Essa coisa é esta. Tá? Alguma dúvida a mais a respeito disso? Desenvolvimento do trabalho. Os itens de desenvolvimento, eles são tantos quanto forem necessários para a apresentação de forma lógica do resultado da pesquisa. E eles cumprem os objetivos específicos e o geral. Se vocês quiserem pensar nos objetivos geral e específicos como um livro, pensem que o objetivo geral se confunde com o título do livro e que os objetivos específicos são os capítulos. Tá? Se vocês quiserem pensar exclusivamente no artigo, pensem o seguinte: o desenvolvimento do trabalho, a partir do item 2, até quantos itens foram necessários, ele serve para cumprir aquele objetivo que eu estabeleci desde a introdução, aquela meta, e responder aquele problema de pesquisa que eu mesmo construí. Eu vou, então, desenvolver o meu trabalho pensando em uma única coisa. Eu vou apresentar tudo que for necessário e exclusivamente o que for necessário para, no final, poder responder um problema que eu mesmo apresentei. Então, o meu problema de pesquisa é este. O meu desenvolvimento é tudo que precisa alguém saber para poder responder aquele problema de pesquisa. O que eu vou fazer na conclusão. Eu vou falar de hipótese de trabalho, porque às vezes a gente não trabalha com problema, trabalha com hipótese. Isso é muito complicado? Não, mas a gente deixa agora para o finalzinho. O que é importante observar, eu digo aí,
Só deve constar do desenvolvimento o que for necessário para responder ao problema de pesquisa. Os objetivos específicos servem para isso. Eu não vou ficar me desviando do assunto apenas porque eu gostei daquela temática. Tá? Outro dia eu corrigi o texto de um aluno meu. Eu estou falando de alguns erros que eu observo quando eu corrijo, mas eu também cometo. Tá? Os meus textos, eu quero dizer para vocês, eu não submeto para apreciação sem antes submeter para alguém que eu julgo que tem conhecimento suficiente para me ajudar. Então, eu tenho uma série de colegas, eu tenho uma série de alunos e ex-alunos que me ajudam também nisso. Tá? O conhecimento não vai só de baixo para cima, ele vai lateralmente e ele vai também ao contrário. Tá? Então, às vezes, eu peço para um aluno que eu sei que tem um bom nível em relação àquela temática, para ler e me dizer o que ele acha, o que ele acha que faltou, o que ele acha que eu posso agregar, se aquela discussão está clara, né? Se tudo que era importante. Então, a gente só deve fazer constar o que for necessário. Nesse caso, esse meu aluno, o que ele tinha feito? Ele se animou com uma discussão que era importante para aquele artigo, mas não era importante ao ponto de detalhar essa discussão toda. No final, o artigo dele não era mais sobre o objeto central que ele tinha inicialmente estabelecido. Essa discussão tinha tomado o lugar. E eu disse para ele, ou tu mudas o teu problema de pesquisa e te propõe a discutir essa questão, ou tu vais reduzir apenas para o que é necessário para a compreensão do teu leitor. Não foge do teu objeto. Então, os objetivos específicos servem para isso. Eu tenho tantos itens quanto forem necessários para responder ao meu problema de pesquisa e chegar ao meu objetivo geral. Porque os capítulos de um livro levam a proposta geral, que é identificar um objeto mais amplo, né, que é o objeto geral do meu trabalho. Mais amplo no sentido de mais amplo que os objetivos específicos. Isso precisa ser levado em consideração. Não fujam do tema. E também não deixem de discutir algo que é importante. Não deixem para discutir na conclusão algo que já deveria ter sido discutido nos itens de desenvolvimento. Se para isso eu preciso de um artigo com 5 itens, sendo o item 1 a introdução, o item 5 a conclusão, e 3 itens de desenvolvimento, então são 3 itens. Se eu só preciso de 2, só 2. Se eu preciso de 4, são 4. Esse número não é arbitrário. Ele observa o que é necessário constar para que qualquer leitor possa seguir o caminho que eu segui para responder aquele problema de pesquisa. Outra coisa, evitem subdividir os itens. O artigo já é delimitado, já é restrito. Então, item 2, subitem 2.1, subitem 2.1.1. É uma coisa interminável. Parece um esquema de aula. Não, evitem. Se vocês puderem ter só itens e não subitens, melhor. Bem, uma outra coisa importante para discutir no desenvolvimento são as referências que nós utilizamos. E aí, essa observação é relevante aí. As referências utilizadas, elas têm que ser suficientes para mostrar o estado da arte da temática. Ou seja, o que de mais relevante existe em relação àquela questão que nós estamos discutindo. E aí nós temos que eleger as mais importantes para a pesquisa, e não todas que puderem ou que foram coletadas. Eu leio o máximo que eu puder, mas eu só cito e utilizo no meu texto aquilo que é importante para aquilo que eu estou fazendo, para o que eu estou fazendo. Aí, e outra coisa, não pensem que eu estou sugerindo como mais relevantes a dos autores mais importantes. Não. Os autores valem pelo que eles escrevem. Alguns autores são mais importantes porque eles escrevem a respeito de coisas relevantes. Mas pode ser que para o meu artigo eu não precise utilizar aquele autor. Eu posso utilizar um autor que tenha muito menos importância, que seja ainda um ilustre desconhecido, mas que produziu um texto que é relevante para aquela discussão que eu estou fazendo. Porque se nós não pensarmos assim, pessoal, nós vamos chegar à conclusão de que os nossos artigos jamais serão citados. Por quê? Porque nós não temos ainda a relevância que tem outros autores.
Então, por que o sujeito vai citar o Zé Cláudio se ele pode citar John Rawls? Por que o sujeito vai citar um de vocês, por exemplo, que trabalha com direito tributário, se ele pode citar, lembrando da PUC, onde eu estudei, fiz doutorado, Paulo de Barros Carvalho? Que ele vai discutir com base no Zé Cláudio, se ele pode citar o coordenador da pós-graduação da USP, que é Fernando Facuri Scaff, meu colega aqui de Belém, embora eu seja nascido em São Paulo, mas eu me criei aqui. Ele fez o contrário, ele é nascido aqui, mas agora profissionalmente ele está desenvolvendo as atividades dele em São Paulo. O que vai citar? O Scaff, o Zé Cláudio, ele pode citar o Scaff para discutir, por exemplo, reserva do possível direitos sociais. Não é assim que funciona. As referências que nós utilizamos e o que é cobrado na análise não é se as referências são dos autores mais conhecidos, e sim se as referências são importantes para o que você está discutindo. Então, não utilizem todos, utilizem aqueles que são importantes para aquela discussão que você está fazendo naquele momento específico. Agora, coletem o máximo que vocês puderem, só não se obriguem a ler tudo que existe, porque se a gente for ler tudo que a gente quer para discutir um assunto, possivelmente nós vamos ficar o resto da vida lendo, né? A pandemia tem ajudado, para quem está isolado total ou parcialmente, ajudado a fazer aquelas leituras antigas. Eu tinha uma quantidade de livros que estavam lá na minha fila de leitura, que agora eu estou conseguindo, pelo menos em parte, ler. Mas não dá para ler tudo. Então, leiam o que é relevante para vocês se sentirem seguros. Agora eu tenho elementos suficientes para começar a discutir. E aí eu começo. E são essas referências que eu vou utilizar dentro do meu texto, as principais, e aquelas que estão mais voltadas para aquilo que eu preciso fazer. Tá? Deu para entender até aí, pessoal? Bem, a conclusão do artigo, não é a conclusão da discussão que nós estamos travando aqui, não. A conclusão ela serve para resposta ao problema de pesquisa, ou para confirmar ou negar uma hipótese de trabalho. Bem, então deixa eu explicar logo a primeira parte, que é a resposta, porque essa já está, acho que, compreendida. Depois eu falo sobre a hipótese de trabalho. Né? A conclusão ela tem um objetivo específico. É lá que eu respondo ao meu problema de pesquisa. Bem, mas às vezes eu não tenho só um problema de pesquisa. Às vezes eu tenho uma pergunta que eu quero responder e uma resposta preliminar que eu já tenho para oferecer. Essa resposta é o que nós chamamos de hipótese ou hipótese de trabalho. Naquele meu exemplo inicial, eu posso perguntar: existe violação ao direito à privacidade quando há um monitoramento das pessoas via telefone móvel para saber se elas estão cumprindo o isolamento? Eu posso... Essa é a minha pergunta, meu problema de pesquisa. Eu posso, desde logo, responder. Eu já tenho uma resposta, pelo menos preliminar. Não existe porque as pessoas não estão sendo identificadas, mas apenas vistas de uma perspectiva mais genérica. Ou a resposta, a hipótese pode ser ao contrário. Sim, existe, porque ainda que não sejam identificadas expressamente, elas poderiam ser se a autoridade pedisse para a Rede de Telefonias que fizesse essa identificação. Essas duas respostas, qualquer que seja uma delas, constitui separadamente o que a gente chama de hipótese de trabalho. Bem, mas a hipótese de trabalho não serve para que eu passe o meu artigo inteiro tentando confirmá-la. A minha hipótese de trabalho é só uma resposta preliminar, que eu vou ou não confirmá-la no final. Uma pesquisa foi bem feita, não quando ela, no final, responde afirmativamente à hipótese. Sim, a minha hipótese se confirmou por causa disso, disso e disso. Sim, a minha hipótese se confirmou porque, como há a possibilidade de identificação indivíduo por indivíduo, o monitoramento viola o direito à privacidade. Não, eu não preciso chegar a isso. Eu posso chegar a qualquer conclusão, qualquer resposta para aquele problema de pesquisa. Portanto, a minha hipótese a minha resposta pode ser diferente da minha hipótese. A pesquisa é bem feita
se o leitor chegar à conclusão que tudo que eu discuti permite uma resposta e, portanto, a confirmação ou negação da hipótese. Confirmar ou negar a hipótese é de somenos importância. O que é importante é ter um texto que, naquele número reduzido de páginas, que é o caso do artigo, consiga fazer o leitor responder aquela pergunta juntamente com o autor. Tá? E como é que a gente faz? Mas a conclusão é só isso? Não. O ideal é a gente rememorar, como eu digo aí, os principais aspectos debatidos no texto, uma espécie de resumo do que foi debatido, e então oferecer a resposta ao problema de pesquisa, ou, se já teve uma resposta preliminar, que é a hipótese, discutir e dizer se a hipótese se confirmou ou se ela não se confirmou. Uma conclusão sem resposta ao problema de pesquisa, ou quando eu, desde logo na introdução, apresento uma hipótese de trabalho, sem uma discussão a respeito da hipótese, é uma conclusão que não serve para nada, e ela não será pontuada. Lembrando que a conclusão é obrigatoriamente numerada também. Então, o último item do artigo, que é numerado, é a conclusão. As referências nós não numeramos. Então, eu numero desde a introdução até a conclusão. As referências que vêm depois da conclusão não precisam ser numeradas. Tá? O item referência não precisa ser numerado. Tá? Entenderam, pessoal, aí a conclusão? Ou nós temos... Deixa eu ver que tem alguma coisa aqui no chat. Não, era só a presença. Tá? Bem, citação e referências. As citações e as referências, elas devem observar as normas da BNT. Existem algumas regras básicas. Primeiro, o sistema para citação é o autor-data. Esse é o sistema padrão. Tá? Poucas revistas aceitam citação em rodapé. O sistema autor-data é aquele sistema que a gente usa de parênteses. Tá? Então, nós não indicamos mais em rodapé qual é o autor, qual é a obra que está sendo tirada e a página. No sistema autor-data, nós colocamos dentro dos parênteses o último sobrenome do autor, o ano da publicação e a página. Embora nem sempre precise constar tudo isso. Se eu já falei do autor antes de abrir os parênteses, eu não preciso mais citá-lo. Tá? Então, Brito Filho entende assim, assim, assado. Depois do Brito Filho, eu abro parênteses, não vou colocar de novo Brito Filho, porque eu já disse quem é o autor. Tá? E aí eu coloco só o ano e a página. Quando é que a página precisa obrigatoriamente ser indicada? Quando eu faço uma citação direta, aquela que é entre aspas, onde eu cito literalmente o que o autor diz. Quando é que a página não precisa ser indicada? Quando eu faço uma citação indireta. Nesse caso, eu só preciso colocar o ano. Isso eu tenho dito sempre, é meio desonesto. Desonesto não, mas isso é meio complicado. Imaginem, por exemplo, eu citar Rawls, que tem um livro escrito com 800 páginas. Eu escrevo assim, para Rawls, entre parênteses, 2008, que é o ano da edição que eu uso. Fecha parênteses. E aí eu digo o que ele pensa de forma indireta. Quem está me lendo só vai conseguir saber se é exatamente isso que ele diz se ler as 800 páginas. Tá? Mas não há... eu já te digo aí. Já chego às perguntas e já dou as respostas. Até porque as normas estão lá embaixo. Mas eu já te explico isso. Tá? Então, esse é o sistema básico que está explicado nas NBR que eu vou mostrar para vocês lá embaixo. Esse, entretanto, não é o único sistema que o direito usa. Tá? Esse não é o único sistema que o direito usa. Tá? O direito utiliza também nota de rodapé. E algumas revistas utilizam outros modelos, outro sistema, como, por exemplo, Vancouver. A revista de Direito Sanitário, por exemplo, que é a Redizan da USP, da professora Dalari, que trabalha
saúde pública, discussões de saúde, usa um sistema que está indicado lá na norma de submissão da revista, que é o Vancouver, que é completamente diferente. Eu confesso que eu nunca utilizei. Os meus alunos já publicaram lá com o meu nome também, porque eu participei da pesquisa, mas eles fizeram adequação. Mas algumas ainda aceitam aquela citação tradicional do rodapé, que é a que nós do direito gostamos. Tá? A revista de Direito do Trabalho, a revista dos tribunais, ainda aceita a citação em rodapé. Então, como é que nós vamos optar? Nós vamos optar a partir da revista que nós vamos utilizar. Tá? E como é que nós começamos a construir? Eu começo, hoje em dia, pela rapidez com que isso pode ser feito, eu começo utilizando o sistema autor-data. Se, eventualmente, a revista onde eu decido publicar tem um sistema diferente, eu faço a adaptação. Isso aconteceu agora com a revista de Direito do Trabalho. Eu tinha feito um texto que era genérico, estava no sistema autor-data, e aí resolvi publicar na RDT, na Revista de Direito do Trabalho. Até foi publicada agora no final do ano, num dos últimos, ou no último número da RDT. Tá? E aí o que eu fiz? Eu fiz a adaptação para o sistema de rodapé, vi que eles não queriam referências ao final, eliminei as referências e ficaram só as referências no rodapé. Mas isso cada vez é o mais incomum. A revista LTR, que não é qualificada, que não está dentro da Qualis, embora agora esteja se adaptando para entrar no sistema Qualis da CAPES, a revista LTR, que é uma revista de grande projeção, quem quer ter o seu texto em Direito do Trabalho lido, vai publicar na LTR. Ela não exige a BNT, ela exige rodapé sem referências ao final. Então, esse é o sistema básico que a BNT recomenda. Que a BNT recomenda não, que ela determina. Mas os periódicos podem variar. Uma outra observação é que as fontes utilizadas, e não somente as bibliográficas, devem ser citadas. Então, eu não posso citar no autor-data apenas as referências doutrinárias. Não. Eu também cito as decisões que eu utilizei, eu cito as normas, eu cito fontes jornalísticas, tudo tem que estar referenciado ao final. Tá? Entra entre parênteses e, no final, tem de ser referenciado. Isso nós não estamos, no direito, também acostumados. Estamos acostumados a citar exclusivamente as fontes doutrinárias. Por quê? Porque, do ponto de vista normativo, a pressuposição é de que todos nós conhecemos as normas e sabemos onde encontrá-las. Mas nem sempre quem nos lê é do direito. Então, é por isso que nós precisamos citar também as fontes normativas. Por isso que vocês pegam aqueles artigos academicamente bem construídos, uma quantidade de Brasil que não acaba. Brasil, ponto, lei número tal, aí vem onde é que está disponível. Brasil, número tal, o Brasil, lei número tal, e aí vai. Eu sei que coloca assim 10 disposições normativas, 10 conjuntos normativos. E nós olhamos para quê? Isso aí eu encontro no Planalto. Né? Eu entro no Planalto, peço aquela norma e ela vem. Para que eu preciso ter essa indicação? Porque nem sempre somos nós que estamos lendo o que nós mesmos escrevemos. Por fim, as referências são sempre em ordem alfabética, pelo último sobrenome do autor ou pela denominação do ente ou entidade utilizada. Tá? Lembrando que neto e filho não são nomes. Então, no meu caso, por exemplo, não se cita como filho, se cita como Brito Filho. Né? Lembrando de um colega meu do Ministério do Trabalho, eu fui do Ministério do Trabalho até 2010, me aposentei, depois que eu tive uma parada cardíaca, Manuel Jorge Silva Neto, do Constitucional, então não vou colocar Neto, vou colocar Silva Neto, e por aí vai, tá? Então, nós sempre citamos ao final e, dentro do texto, pelo último sobrenome, no final a gente coloca, a partir do sobrenome, vírgula, e aí o nome completo restante do autor. Tá? A BNT não dá para a gente discutir aqui, seriam horas exclusivamente para ver essa parte, mas ela é uma questão de prática, de se acostumar com as regras básicas e de seguir a regra das revistas. De qualquer forma, essas dúvidas mais específicas que vocês tenham, como eu disse ao início, aliás, isso eu não disse ainda, eu já falei como é que vocês me localizam, mas, eventualmente, essas dúvidas mais específicas, para casos concretos,
vocês podem me procurar. Eu vou só voltar aqui, depois a gente já retorna, eu já vou ver as perguntas, mas eu hoje em dia trabalho exclusivamente na área acadêmica. Eu já fui do Ministério do Trabalho, já lecionei em mais de uma instituição de ensino, minha vida era mais complicada. Então, como eu me acostumei a trabalhar em 2, 3, 4 lugares, hoje em dia estar somente na área acadêmica acaba fazendo com que eu administre meu tempo bem melhor e sóbrio. Então, se vocês tiverem dúvidas, está aqui o meu e-mail, está aqui meu Instagram. Dúvidas específicas, não necessariamente eu vou conseguir responder todas do jeito exatamente que vocês queriam, mas as dúvidas que vocês tiverem podem ficar à vontade. Lembrando que na sala de aula aí no Classroom, onde vocês estão todos cadastrados, esse texto está. Tá? Então, vocês podem extrair, inclusive, ou até essas informações. Antes de nós chegarmos ao final, até porque nós temos 6 minutos ainda, e nós falarmos das normas, da observação final e das normas, deixa eu só ver aqui os questionamentos, para a gente poder... qual é o número da norma da BNT? Já vou colocar. Muitas dúvidas nas normas, todos nós temos, até eu. Tá? Os sistemas que existem no Brasil, via de regra, são o sistema Autordata, o sistema de rodapé e alguns outros que são menos votados, porque são utilizados apenas por alguns periódicos. O Vancouver é um deles. Tá? Vocês encontram isso nos livros de metodologia da pesquisa científica. Uma observação importante é que nos periódicos internacionais não existem essas regras tão rígidas de citação. Isso é uma coisa muito do Brasil e de alguns países já em vias de desenvolvimento. Infelizmente, a resposta é essa. Na Espanha, nos Estados Unidos, a citação pode ser feita de qualquer forma, desde que o meu leitor seja capaz de encontrar aquela fonte que eu estou utilizando. Tá? Sugestão eu daria para quem quer iniciar na atividade acadêmica, tenha um foco definido e leia. Leitura é básico, ampliação de conhecimento. Tá? Agora, faça isso a partir das suas preferências. É claro que nem sempre a gente pode escolher o que a gente vai fazer, os programas são restritos, mas procure pesquisar aquilo que lhe dá prazer, ou seja, aquilo que eu vou gostar de fazer. E a gente gosta de duas maneiras. A gente gosta, porque aquele assunto nos agrada. 2, porque aquele assunto nos vai ser útil. E aí eu explico rapidamente, até porque o nosso tempo está acabando. Quando eu fui fazer o meu trabalho de conclusão de curso na Federal do Pará, em 84, em 86 eu me formei, em 87, no primeiro semestre. Eu precisava escolher um tema para a minha pesquisa. E eu sabia que, naquele momento, eu ia advogar na área trabalhista. Depois, eu até perdi um pouco do interesse para essa advocacia mais específica, embora tenha sido no Ministério do Trabalho. Fiquei muito mais focado nas relações coletivas. E, como as federais, naquele tempo, tinham muitas greves, e, numa delas, o CONCEP, que era o Conselho de Ensino e Pesquisa, tinha decidido pela não reposição das aulas. Pasme, isso aconteceu. O professor da disciplina, que era meu pai, não tinha lecionado execução trabalhista. O CONCEP disse, olha, o que já foi ministrado vale como conteúdo programado da disciplina. Os professores devem exclusivamente passar as provas finais. E foi o que ele fez, porque não tinha mais tempo para o semestre. E eu não aprendi execução trabalhista. Então, quando eu fui fazer meu TCC, eu fui a um professor orientador, não foi meu pai, foi um outro professor, e disse para ele, eu queria fazer meu TCC em execução. E expliquei. Eu não gostei de execução. Eu sempre achei a parte mais chata do processo trabalhista, que me desculpe aqueles que gostam. Mas eu precisava aprender execução. Porque como é que eu ia advogar nesses trabalhos se eu não sabia a parte final? Então, eu fui fazer um TCC a respeito de execução, e foi genérico, o que eu nem recomendo, porque eu precisava aprender. Então, busquem focar naquilo que lhes dá satisfação ou naquilo que vai ser útil para os objetivos de vocês. A observação final que eu faço é: o respeito à norma culta é básico, texto com erros.
somente de pontuação, acentuação e compreensão das ideias, é sumariamente rejeitado. E aí uma sugestão, ainda que vocês escrevam muito bem, jamais deixem de dar para alguém o texto para ser lido. Por uma razão muito simples. Nós conseguimos corrigir os nossos textos em tudo, menos em uma coisa, na repetição de palavras. Todo mundo normalmente tem esse vício, que é repetir palavras sem perceber. E quando a gente lê, a gente não percebe também. Quem está lendo de fora percebe que eu uso, por exemplo, o pois e o porquê em todas as frases. Ora, está claro que não pode. Ou então eu me repito com verbo substantivo, e por aí vai. Sempre deem para alguém fazer essa revisão. Tá? Ela é muito relevante, ela é muito importante. Bem, não sei por que não entrou aqui, as NBRs. Então, eu devo ter cometido algum erro. Aviso logo a ESA que eu vou, imediatamente após, colocar um outro arquivo com as normas, as NBR, que são necessárias para citação, para fazer referência. Eu não sei por que eu coloquei o arquivo antigo e não o novo. No de vocês tem, né? Então, eu que abri o arquivo errado. Tá? Então, desculpe, não vou colocar de novo. Apenas utilizem esse arquivo, tá? Bem, não está em cima da hora, falta 1 minuto. Essas normas são as normas básicas, junto com aquelas 6022 que eu falei ao início, tá? Pessoal, por fim, eu queria agradecer a atenção de vocês nessas 2 horas, dizer que eu vou estar de novo agora no curso da Escola Superior de Advocacia, dia 27, dia 4, mas aí discutindo as reformulações no direito sindical após a reforma trabalhista. E ainda estou tentando convencer o professor Bolsinhas, diretor da ESA, a me deixar oferecer um curso onde eu discuta, do ponto de vista da filosofia do direito constitucional, as medidas que vêm sendo adotadas na pandemia do coronavírus. Tá? Se vocês quiserem participar, então já tem um curso programado para 27 de abril, 4 de maio, e nós temos esse outro curso que ainda está em discussão e que eu ainda vou tentar convencer o professor Bolsinhas. Tá? Foi uma satisfação, vocês me encontram naqueles endereços e acreditem, qualquer um que me escrever vai ter uma resposta, boa ou mal, completa ou incompleta, mas vai ter uma resposta. Tá? Foi uma felicidade, uma satisfação estar aqui com vocês. Um abraço a todos.